Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, a Palavra Viva. É um prazer imenso poder compartilhar com você palavras de fé e esperança. Hoje eu quero falar sobre provados. Você suporta todo tipo de provação? Forte, resistente? Eu separei três personagens aqui, bem conhecidas, que é Ellen White, Rodrigo Silva e o pregador mirim, Miguel de Oliveira, que ultimamente tem, gerado muito debate aí na internet. Eu não falei dele antes, também, né, eu tenho outros pareceres quanto a ele. Então, eu quero discorrer sobre alguns aqui. Pessoal, ser provado é algo concernente à vida cristã. Desde os apóstolos, Jesus, né, e durante todas as eras, todos os séculos, os cristãos têm sido provados. No tempo medieval, as pessoas foram jogadas para os leões, cerrado ao meio, esfolado vivo, morto de várias formas. E eles tinham que viver ali de uma forma realmente resistente a qualquer custo, até com o custo da própria vida. Talvez hoje nós somos acostumados a uma vida mais tranquila, mais sossegada, e às vezes não nos deparamos com tantas provações. E aí, às vezes as provações deixam muitos desanimados e desesperados. Talvez na sua própria vida, as lutas da vida, né, os embates, os problemas financeiros, familiar, religiosos, as dúvidas, realmente muitas vezes nos abatem e deixam a gente bem para baixo e às vezes contrariado. Isso faz parte de toda a questão humana, infelizmente, mas quanto você está pronto para superar as dificuldades? Essa é a questão, tá? Eu até tenho comigo o seguinte, que você só está preparado quando você está preparado para o pior. Você analisou tudo e falou, olha, imagine, né? Ah, eu estou de avião, se o avião cair, vai ter um paraquedas aqui. Até esses dias eu estava vendo um videozinho de um pessoal de um helicóptero, o helicóptero deu uma pane ali no motor, um helicóptero pequeno, e no mar, e ele já foi descendo, 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 e aterrissou em cima da água. E aí o rapaz ali, até calmo, o pessoal, o barco, o aviãozinho ali balançando, o helicóptero, e ele já pegou, abriu a janela assim, já jogou tudo preparado, jogou ali uma boia salva-viva, já encheu, inflou elas ali, para eles saírem do helicóptero antes que ele afundasse. Mas a queda foi bem suave, ou seja, ele aterrissou de uma forma quase que normal em cima da água, e aí é esperar o resgate chegar. Então, ou seja, eles estavam preparados para o pior naquele momento ali. Graças a Deus não foi algo assim que custou a vida deles. Então, o primeiro personagem nosso aqui é Ellen White. Quem foi essa mulher? Ellen White, né? Eu tenho aqui algumas anotações dela, mas Ellen White ela nasceu em 1827, morreu em 1915, com 87 anos. Ela é bem conhecida dentro do adventismo e fora dele também, porque muitas pessoas vão acusar Ellen White de ser falsa profetisa, herege, maluca e um monte de outras coisas. E não só agora, dela já morta há muitos anos, né, mais de 100 anos que ela já faleceu, ainda ela leva pancada, como diz, seus ossos estão revirando no túmulo, porque ainda, mesmo depois de morta, ela é muito combatida, muito falada, muitas pessoas discordam, outros amam. Então, na sua infância, Ellen White, ela, coisa de criança, ela sofreu uma pedrada, uma criança tacou uma pedra nela, não sei bem o motivo, e essa pedra pegou no seu nariz, né, e teve ali causou para ela uma dificuldade muito grande e atrapalhou ela os seus estudos, seu desenvolvimento, tudo mais. E ela demorou muito a se recuperar desse acidente. E eu também já levei uma tijolada na cabeça, aquele tijolinho pequeno, né? Tava partido ao meio. E é coisa de menino brigando ali, sei lá, que o menino tá com aquele tijolinho, pá. Só que ele ali não era dos melhores, bateu na minha cabeça, estourou, mas fez um galo, beleza, né? Ainda bem que não deu traumatismo nem nada, mas fosse uma pedra de que tamanho, pegou até matar. Mas o fato é que pegou no seu nariz, ela teve muitas dificuldades, né, na sua juventude aí, e ao longo da sua vida, que atrapalhou ela muito, né, no seu desenvolvimento, no seu estudo e tudo mais. Ela participou do Guilherme Miller, né, da pregação da Volta de Jesus, 1854, aquela decepção toda, e depois ela fez parte do grupo, né, que vai originar futuramente, então, a Igreja Adventista. Mas ela, mesmo em sua vida, tendo os sonhos, as visões que ela teve, os relatos e tudo mais, mesmo em seu tempo, pessoas realmente contestavam, falavam que ela era doida.
Bom, o pessoal acusava Ellen White de várias coisas, não acreditavam, né, nas suas revelações, que ela era vinda de Deus mesmo. E hoje muitas pessoas ainda contestam esse fato. Mas a questão é, ela escreveu aí muitos livros, mais de 100 mil páginas, ou seja, mesmo com a sua deficiência, ela escreveu mais de 100 mil páginas. Ela escreveu O Grande Conflito, Caminho a Cristo, Desejar Todas as Nações, o Livro da Educação, História da Redenção, A Ciência do Bom Viver, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, são livros muito bons. Embora você às vezes critique a Ellen White, mas você pode ler. Eu também tenho muitos livros, aqui eu tenho livro católico, livro outros que, embora não é a minha fé, não representa a minha fé, mas uma grande parte deles realmente eu considero verdadeiras, são ensinamentos excelentes, mas tem partes ali que eu entendo que não estão de acordo com a palavra de Deus. Então, se você ler o livro, por exemplo, Desejar Todas as Nações, que fala sobre a vida de Cristo, é quase que uma biografia de Jesus, é algo assim extraordinário, tá certo? Então vale a pena você dar uma estudada. Então Ellen White foi provada e ela realmente, posso dizer, que ela ainda resiste ao tempo, né? De todas essas provações, ainda ela resiste ao tempo. E sobrevive, seus livros são vendidos aí no mundo afora, e a Igreja Adventista está em mais de 200 países no mundo. Tem muitas universidades, escolas, hospitais, sanatórios, tem assim, uma vasta equipe trabalhando, tanto pelo evangelismo, pela saúde e tudo mais. Então, a Igreja Adventista é um trabalho formidável, tá bom? Embora muitas pessoas vão considerar como herege, como igreja seita e etc, tudo, mas ela realmente, até hoje, está de pé. Tá? E é bom afirmar também que a Igreja Adventista tem suas doutrinas baseadas na Bíblia, na interpretação bíblica, e não nos ensinos de Ellen White ou nos seus livros, coisas assim. Ela sempre apontava para a Bíblia. Embora creio que você já ouviu dizendo, não, a Igreja Adventista, suas doutrinas são baseadas em Ellen White. Bom, é uma mentira muito grande, mas as pessoas dizem o que quer e realmente espalham a mentira e tudo fazer o quê, né? Mas muito bem. Ellen White, então, sobreviveu em seus dias, né, as provações, as provas todas que foram feitas a elas e está aí até hoje e tem abençoado muitas vidas, muitas mães, muitos lares, muitas pessoas com seus ensinos, tá bom? É claro que a Bíblia é o livro-chefe, mas como você leu um livro de Calvino, um livro de tantos outros pastores aí que ajudam as pessoas no seu crescimento, entender um pouco a palavra de Deus, os livros de Ellen White nos ajudam também no nosso desenvolvimento, tá certo? O nosso próximo personagem aqui que eu escolhi, que é o Rodrigo Silva, camarada, gente boa. Rodrigo Silva também, ele tem uma vida, né, que é desafiadora. Ele nasce, né, ele é da minha idade, nasceu em 1970. Aos 14 anos, ele aceita a fé adventista, se batiza. Teve várias dificuldades na sua infância, tá certo? Mas ele vai estudar, etc. E é o que é hoje, né? Tem um canal aí com mais de 3.400.000 seguidores. No Instagram tem milhões também de seguidores. É uma pessoa muito conhecida. E também todos que crescem e têm essa amplitude, né? Essa personalidade assim, com certeza as pessoas vão chegar e vão querer bater também. Vão chamar de herege, de maluco, que é um teólogo falso, que fala um monte de coisa na internet. Mas ele é uma pessoa realmente muito equilibrada, muito sábio, ao meu ver. Né? Já escreveu vários livros, tem graduação em teologia, filosofia, mestrado em teologia patrística, especialização em arqueologia, doutorado em teologia bíblica, doutorado em arqueologia clássica, pós-doutorado em arqueologia bíblica. Pós, nem sei se é pós, né? Então tem o doutorado e pós-doutorado. Então tem uma carreira imensa, já é escritor de vários livros também. E como Deus e Vazio Humano, o Ceticismo da Fé, as 17 Virtudes do Amor, a Bíblia de Aleph a Ômega, Maria Madalena, Escravo da Verdade, Escavando a Verdade e sobre taipas e textos. Veja, ele é um grande escritor, reconhecido por muitos, mas também existe aquelas pessoas que vão querer escorraçar o menino. Mas você está dizendo que ele não é crente, o Rodrigo Silva? Não. Ele é da Adventista. Ele é herege. E desde quando Adventista é igreja? É uma seita. Adventista do sétimo dia seita. É uma seita. O Rodrigo Silva é um herege. Prega seita. Prega seita. Ellen White. As revelações de Ellen White. Vai te catar. Pastor Anselmo?
Anselmo de Carvalho, levou o Rodrigo Silva lá para pregar para pastores. Pregar o quê? Para guardar sábado? Pregar o quê? O sono da alma? Pregar o quê? Que Jesus é um anjo? É isso que eles acreditam. Você acredita nisso também? Não. Que Jesus é um anjo? Não. Que você tem que guardar o sábado? Você Eu, acredita no sono da alma? eu acredito na divergência teológica. Não mas tem alguma divergência. coisa- Não mas- tem divergência teológica. Ali é uma heresia. Não, é heresia. É uma seita. Mas existem coisas aproveitáveis do Não, que o cara não- fala. Pô. Arqueologicamente, muita coisa. Teologicamente, nada. Então, mas de fato ele está aí e mostra a qualidade e o seu caráter, que é uma pessoa serena, respostas sábias e vale a pena ouvir, né, as suas mensagens. Não que substitua a Bíblia, mas os seus conhecimentos em arqueologia bíblica realmente são muito importantes para o entendimento da palavra de Deus. Tá certo? Eu sei que pessoas aí, muitos detestam, mas uma grande parte também ama, né, os seus ensinos e é alguém do nosso cotidiano hoje. Não vejo ele, nunca vi ele pessoalmente, mas na internet temos a possibilidade de ver, né, o conteúdo que ele dissemina, realmente um conteúdo muito equilibrado, a meu ver, tá bom? E agora queria falar, né, por último aqui, de Miguel de Oliveira, esse menino aí que fez esse rebuliço todo ultimamente na internet. Agora o caso já tá bem abafado, já segue outras coisas aí pela internet. Mas falando de Miguel de Oliveira aí, eu me lembro também que eu comecei a pregar e com uns 15 anos por aí. Sou também da Igreja Adventista desde a infância. E os Desbravadores, que é um tipo assim de escoteiros, mas só que eu acho que tem mais atividades que o escotismo. E, e ele aí é um menino assim muito inteligente, a meu ver, muito inteligente. Foi chamado aí de demônio, de não sei o quê, falaram muita coisa. Mas ele tem uma oratória muito boa, menino muito inteligente, é uma voz agradável de se ouvir, tá certo? Tem as suas loucuras aí, né? Que ao meu ver, aquela coisa lá de rasgar, né? O câncer. Eu rasgo o câncer. Eu filtro o teu sangue. E eu curo a leucemia. Tal, ali a mulher até explicou que ele não rasgou, não foi o laudo ali do câncer, tal, do médico, mas ele tinha escrito ali umas palavras ali na folha, e ele chamou ele lá à frente, rasgou e fez todo aquele esquema ali, e prometendo uma cura e tudo mais. Ela está fazendo esse seu tratamento, ela já depois sobre isso, na internet, falando sobre ela está fazendo tratamento ainda, né, está aí quase que curada, mas é uma trajetória. Tantas pessoas hoje têm adquirido câncer, que é uma doença terrível, tá? Muitos são tratáveis e conseguem resolver, outros não. Por exemplo, minha mãe teve câncer de pâncreas, que é algo assim terrível, muito difícil de escapar, tá? No caso dela seria um milagre, tá certo? Mas esse milagre não aconteceu, minha mãe faleceu, já vai fazer 2 anos. Mas o fato é que seria bom se tivesse muitos meninos, né, pregando o evangelho com um impacto, né, com a força desse garoto aí do Miguel. Agora, o Miguel aí com milhões de pessoas aí no Instagram e tal, então acho que ele falar em língua, aquela coisa toda ali, que é o básico da igreja deles, que eles frequentam, não, na igreja adventista não tem esse falar em língua dessa forma, tá? Então ele acabou chamando a atenção, principalmente desses detalhes aí da cura do câncer e tudo mais, falar que é profeta, essas coisas. E aí chamou muita atenção da mídia, esse rebuliço todo, mas ele com certeza estava com a agenda muito cheia e não estava indo à escola, ou seja, estava fazendo que disseram, né, na internet, aí estava estudando AD, né, à distância, mas aí o Ministério Público exigiu que ele voltasse às aulas presenciais, deixasse os púlpitos por um tempo para que as coisas acalmassem e ele voltasse futuramente aí, em algum momento. E isso aí me levou a uma certa reflexão, porque, pensa bem, o Ministério Público chega e diz, olha, você não pode pregar mais, você está proibido de subir no púlpito. Embora realmente uma criança aí de 14 anos, esperando seus 15, e chama atenção que no tempo dos apóstolos lá, apóstolo Pedro, João, eles foram também proibidos de pregar, levaram a costa ainda lá
no Sinédrio, o pessoal deram um couro nele e soltou, falou, olha, é proibido pregar em nome de Jesus. Falou, olha, como nós vamos deixar de pregar em nome de Jesus? Imagine que muitos outros pastores aí fazem curas na igreja, que é a coiseira toda aí que, se é verdade ou não, tá? Não posso julgar o que acontece ali de fato, tá? Mas se fosse proibir essas pessoas também de fazer todo esse esquema lá, pedir dinheiro e tal, e prometer curas e tal, você dá o dízimo aqui que Deus vai dar uma bênção enorme, extraordinária, como é que ficaria, né? Se proibisse essa turma toda de falar. E se quisesse proibir o cristão de falar, como é que você faria? Continuaria pregando ou não? É claro que ele é uma criança, né? Uma criança, um adolescente de 14 anos, mas fosse uma pessoa de 20, 25 anos, etc., já adulto, 30 anos, esse povo não vai pregar mais. E aí, como é que fica? Não vai pregar mais? Como assim? E que autoridade que eles têm por você não pregar mais? Será que vai chegar um dia que eles vão proibir certas teologias, certos tipos de pregação, certas formas de pensamento? Claro que na internet, eu creio que você é livre para expressar, para falar, para dizer. Você não é livre para ofender a dignidade das pessoas. É claro que eu posso discordar de teologias, de ideologias e de vários assuntos, mas eu não preciso partir para o ad hominem, que eles falam, direto à pessoa, para acusar, para briga, para incentivar ódio. Não. Então, eu creio que todos podem falar que creem como creem, mas deve haver liberdade de expressão e também a responsabilidade de como se fala. Eu posso não ser de acordo com certos comportamentos, mas eu não posso também de desejar o mal ou incentivar o mal para aquele tipo de pessoas. Então, eu acho injusto obrigar ou proibir o menino de falar, tá? E com a intenção de que ele fica pregando e tal. Agora, se é profeta, eu não entendo ele como profeta, certo? Mas uma boa qualidade de pregação, conhece bastante coisa da Bíblia. O que falta na maioria da juventude hoje. Muitos são jovens, não conhecem basicamente de Bíblia, não conseguem argumentar a sua fé, igual o menino, foi em podcast tal ali, embora tenha algumas coisas que eu não vou concordar com ele, mas ele tem a sua forma de pensar, a sua forma de doutrina, e ele é bom sim para argumentar, etc. Às vezes até um pouco arrogante e tudo mais, mas é da idade dele e por onde ele chegou, né, até o nível que ele alcançou de tal, é claro que isso aí a pessoa fica às vezes um pouco orgulhoso de si mesmo, do seu dom, seus talentos, o que eu conquistei, eu agora estou ganhando 10 mil por mês, 15 mil, sei lá, né, com as pregações, etc. E talvez a pregação se torne uma fonte de lucro, que também é um problema, não só dele, mas a maioria dos pastores aí cobram cantores, cobram horrores, né, para fazer as suas apresentações. Eu acho que o evangelho recebemos de graça devemos dar. É claro que você precisa de sobreviver, mas muitos aí têm, né, tem pastores aí com mansão, com jatinho, com iate, que não sei o que lá, cada casona de milhões de reais, tudo à custa da fé dos irmãos ali, que vivem pedindo dinheiro, etc. Então, eles mesmos não querem fazer nenhuma diminuída do seu para ajudar o próximo. Eles só querem mais, são gananciosos como lobos vorazes. Então, isso é um perigo muito grande e eu acho que isso pode contagiar a cabeça das pessoas, as riquezas deste mundo, e por fim elas vão perder o reino eterno e levar muitos com eles também. Porque prometem riquezas, né, para os membros e acabam eles sendo ricos e os membros sendo pobres, porque eles sugam tudo que é como um buraco negro, sugam tudo dos membros. Não sou contra a devolução dos dízimos e ofertas, tá, mas manter pastores em alto luxo, alto padrão, também não seria necessário tudo isso aí, toda essa pompa, não é verdade? Bom, que Deus abençoe você, tá certo? Eu estou aqui só para mostrar que gostaria que tivesse aí centenas de jovens como o Miguel, falando a verdade, pregando o evangelho sem medo, sem nenhum, tá? Com toda a ousadia, na internet também, porque é onde as pessoas estão. Infelizmente, muitos estão aí apenas envolvidos em coisinhas da vida e não lê Bíblia, não fazem nada e etc. E vive essa vidinha de cristão sem nenhuma relevância, sem um conhecimento básico da palavra de Deus. Deus abençoe você, tá? Ricamente. Deixe seus comentários aí no nosso canal, tá? Também curta, se não é
inscrito no nosso canal, se inscreva. E muito obrigado a todos que já se inscreveram. Aí estamos aí com 2.900 inscritos, são uma maravilha. E que você também não julgue as pessoas, tá? Mas que ore por elas, embora não tenha a mesma fé que a gente, mas que possamos estar orando por elas e sabendo que Deus do céu vê todos e vai julgar todos. Que a gente possa realmente ler a Bíblia, descobrir por nós mesmos a verdade e seguir essa verdade que Deus tem colocado nos nossos corações. Então, fique com Deus, um grande abraço, tá? Até a próxima.